Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa disciplina de métodos quantitativos, vamos trabalhar com variância e desvio padrão. Começando pela variância, todos nós sabemos que a matemática ela trabalha com fórmulas, então nós temos sim a nossa fórmula de variância. Vejam aqui a gloriosa fórmula, né? Aquela temida fórmula que a gente às vezes tem dificuldade de interpretar, mas essa é a nossa fórmula de variância. Não se preocupem, porque a gente vai traduzir ela, e a tradução fica sendo: a variância é igual ao somatório dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética delas dividido pelo número de observações. Meu Deus, e aí? Como que a gente vai fazer isso? Para isso serve o professor, né? A gente vai traduzir essa fórmula de uma forma mais tranquila, trabalhando com os dados bem tranquilos, para que a gente chegue em alguns resultados e faça interpretações, que é a principal objetivo da estatística. Então, vamos seguir aqui com a matéria. A gente vai aprender hoje a calcular a variância e o desvio padrão em cima de dados. A gente vai trabalhar com uma coisa bem simples do cotidiano da gente, mas vocês percebam que a partir da explicação e a partir do tempo que a aula for discorrendo, a gente consegue usar sim esses dados em outros tipos de ocasiões, em outros tipos de problema. Inclusive, nós vamos ter atividades a respeito disso para trabalhar melhor o tema, tanto em cima da média, da moda, da mediana, como agora da variância e do desvio padrão. Então aqui temos algumas notas, né, pessoal? Percebam que tem o Lucas, nosso colega Lucas, e a Alice. Todos eles fizeram provas de português, matemática, física, química, biologia e educação física, e respectivamente são as notas dele em cada disciplina dessas. Então percebam que a média, olha que coincidência, né? A média deles somadas foram 7. Todos os dois, apesar de vocês perceberem que tiraram notas diferentes em maioria das matérias, a média deles foi 7. Aí vocês viram e perguntam, mas tá, se a média deles foi 7, o que tem de mais nessa questão? É aí que entra a variância e o desvio padrão. Para que, por exemplo, um professor possa tomar algum tipo de decisão para ajudar esses alunos nas matérias que eles têm mais dificuldade. Para a gente calcular a variância, nós temos que seguir alguns passos. O primeiro dele é você subtrair, né, tirar a diferença da nota pela média. Então, é o valor da nota subtraído pelo valor da média. Percebam comigo, então 8 menos 7, porque a nota dele em português foi 8, menos a média, fica 1. 7 menos 7 dá 0. 0 aqui de novo, aqui vai ficar menos 1. Aqui de novo, menos 1. E 8 menos 7 dá 1. Então, a nota dele, subtraído da média, dá esses valores. Curiosamente, se vocês somarem todos esses valores aqui, vocês vão perceber que dá 0. Então, a soma deles dá 0, consequentemente, a média desses valores vai ser 0. Porém, se vocês observarem pela tradução da média, vocês sabem que a gente tem que fazer o quadrado, né, dessa diferença. Então, 1 vezes 1, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. Quadrado de 0 é 0. Quadrado de 0 novamente é 0. Todos nós sabemos que o quadrado de um número negativo fica positivo. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1. Aqui dá 1 novamente e aqui dá 1 de novo. 1 ao quadrado, 1. Percebam que aqui a gente já tem o valor da variância. Então, a variância, nesse caso, ela é 1. Por quê? Porque vocês perceberam que as notas são bem próximas da média. Então, a variância desse caso aqui é 1. Agora, a gente precisa calcular o desvio padrão. E o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, percebam que a gente achou aqui a variância e agora a gente vai calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, substituindo aqui, né, na fórmula, a raiz quadrada de 1. Nossa, que difícil, a raiz quadrada de 1 é 1.
Então é isso, pessoal. O desvio padrão e a variância das notas do Lucas, aqui a gente está calculando as notas do Lucas, é 1. Guardem esse dado que lá para frente a gente vai usar ele. Agora, nós vamos calcular a variância das notas da Alice. Anteriormente, a gente calculou as notas, as variâncias e o desvio padrão das notas do Lucas. Agora, nós vamos calcular da Alice. Então, percebam que a gente já vai ter valores diferentes. 10 menos a média, que é 7, 3. Aqui, novamente, 3. Em física, vamos ter um valor negativo. Então, aqui é menos 2. Aqui é menos 1. Menos 2 novamente. E aqui, menos 1. Então, percebam mais uma vez que se vocês fizerem um somatório dessa nota menos média, vai dar 0. Por isso que a fórmula pede que a gente tem que fazer o quadrado dos valores que são a diferença, né, da nota com a média. Então, nesse caso, quanto que é 3 elevado ao quadrado? É 9. Aqui é 9. 2 vezes 2 é igual a 4. 1 vezes 1. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 1, 1. Então, a gente pega aqui a nossa querida calculadora, né? Faz uma sominha básica. 9 mais 9, mais 4, mais 1, mais 4, mais 1. Dá 28. Então, a gente vai dividir para fazer a média, né? Dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse valor 28 vai ser dividido por 6. Que vai dar 4,666. Então, o valor da variância é aproximadamente 4,66. Vamos usar apenas duas casas, tá? Vamos usar apenas duas casas para simplificar aqui para a gente. Temos aqui a variância, né? 4,66. Substituindo aqui no desvio padrão, na fórmulazinha do desvio padrão, que é tirar a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada de 4,66... Cadê a nossa querida calculadora aqui para fazer para a gente? A raiz quadrada de 4,66 é aproximadamente 2,16. Então, temos aqui o nosso desvio padrão. Agora, a gente vai começar a interpretar melhor essas informações que a gente tirou desses dados do boletim. Percebam quanto é importante a gente fazer esses tipos de anotações. O Lucas teve uma variância de 1, que se traduziu em um desvio padrão de 1. Então, balela, né? Isso aqui é tranquilo. E o que isso significa? Isso significa que as notas de Lucas variaram em 1 unidade para cima e para baixo, em relação à média. Então, percebam, por exemplo, a média é 7, ora ele tira 6, ora ele tira 7, ora ele tira 8, ora ele tira 7, ora ele tira 6. Então, a variação de notas nas matérias dele é muito pouca. Ora 1 para baixo, ora a média, ora 1 para cima. Já a Alice já tem um comportamento um pouco diferente nas notas dela. Percebam que a variância dela é 4,66, que se traduziu em 2,16. Esses valores são aproximados, né? Todo mundo percebe. Isso significa que a Alice variou em aproximadamente 2,16 as suas notas para cima e para baixo, em relação à média. Então, percebam que já é uma variação maior, isso é um pouco mais preocupante, talvez. Vamos ver o que, por exemplo, os professores podem fazer para ajudar a Alice. Então, percebam que ora ela tira 7, ora ela tira 5, ora ela tira 7, ora ela tira 9. Então, percebam que as notas delas variam mais em relação à média. O desvio padrão ele vem dizer isso, que ele tem mais variação. Percebam que apesar dos dois terem em média 7 no somatório, no somatório de notas, Lucas teve um aproveitamento semelhante em todas as matérias, demonstrando mais equilíbrio. Percebendo, né, que ele varia de 1. Então, teoricamente, ele é um aluno que tira as notas... Ele tem um aproveitamento semelhante em todas as matérias. Já a Alice demonstrou muita dificuldade em determinadas matérias e muita facilidade em relação a outras, demonstrando desequilíbrio. Atitudes a serem tomadas. Nessa ocasião,
os professores precisam procurar uma forma de ajudar ambos. Apesar de Lucas ser mais equilibrado, ainda assim suas notas não são aceitáveis, necessitando de melhorias em praticamente todas. Então a gente sabe que o melhor é tirar notas altas, né? O professor precisa incentivar o aluno a sempre tirar boas notas, e estar ali entre a média e abaixo da média não é bom para ninguém. Então os professores têm que tentar ajudar ele nesse sentido, de melhorar todas as matérias para que ele tire notas melhores. Já a Alice precisa urgentemente de ajuda com as matérias que sente dificuldade, enquanto as demais não necessitam de tanta atenção. Percebendo que há esse desequilíbrio e notando que os dados de desvio padrão mostram uma variância mais alta, os professores precisam, né, de ajudar a Alice nas matérias que ela sente mais necessidade, tendo em vista que em outras ela tira notas altas. Conclusão. Nesse momento, o mais importante da matéria, dessa matéria de hoje, é perceber o quanto a estatística pode auxiliar na tomada de decisões. Imagine quantos desafios um gestor precisa enfrentar para fazer a coisa certa. Então percebam, não é simplesmente olhar dados de forma aleatória e tomar decisões. Aqui é logicamente, percebam comigo, que é um tema bem fácil de lidar. Talvez nem precisava fazer as contas, mas imaginem comigo que se fosse dados extensos, dados longos. Então, esse cálculo sim pode ajudar na tomada de decisões. A partir de dados precisos, as decisões que precisam ser tomadas adquirem confiança e direcionamento. Então é isso, a aula de hoje era praticamente só isso. Temos exercícios a serem resolvidos. Já disse para vocês que a gente vai caminhar de forma gradual com a matemática nesse estilo EAD. E pensem comigo, esse tema agora, esses dados que eu apresentei para vocês, como sempre eu faço no início, são bem simples. Mas imaginem comigo se fossem dados extensos, numa empresa grande que lida com produção. Esses dados eles precisam ser mais bem aproveitados. E estatística está aqui para isso, para ajudar e auxiliar todos nós. No mais, muito obrigado por assistirem essa aula e façam os exercícios que o professor deixou.